sua Bíblia no livro de Lucas, Evangelho segundo Lucas, né? No Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e depois a gente volta. Então você vai abrir em Lucas, capítulo 6, e nós vamos ler apenas o versículo 31. Lucas, capítulo 6, versículo 31. E aí depois eu peço que você, se possível, anote na sua Bíblia, ou no caderno, ou no seu WhatsApp, algumas outras referências que eu não vou abrir aqui, vou ler, e você anota a referência dessas 7 leis espirituais que o Senhor tem para a sua vida nesta noite, para a minha vida também. Então vamos lá, capítulo 6, deixa eu pegar aqui o meu aqui, que eu estou... Isso. E o versículo 32. Diz assim a palavra de Deus. Vamos lá. Que mérito vocês terão se amarem os que o amam? Até os pecadores amam os que o amam. Vou repetir. E se amardes, junto aqui com vocês, e se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam os que o amam. Parece meio contraditório, mas eu vou explicar para você. É muito fácil a gente amar quem ama a gente. Não há mérito nisso. Porque se alguém te ama e você volta ao amor, é meio básico. O grande segredo está em você pedir a Deus para colocar no teu coração um amor tão grande, que você consiga amar, aí é o que a Bíblia diz, até os seus inimigos. Pastor, peraí, agora ficou confuso. Como é que eu vou amar alguém que quer o meu mal? Claro, você já aprendeu. Essa pessoa fica distante de você, ok? Mas você não vai contaminar o teu coração querendo o mal, desejando o mal, maquinando o mal, conspirando o mal. Você vai liberar essa pessoa. Por que eu quero abrir essas 7 leis te liberando de sentimentos negativos? Porque para que as leis venham sobre a sua vida, você precisa estar liberado. Você sabe por que Jesus, depois de passar por tudo, qualquer pessoa de qualquer religião sabe muito bem o que Jesus passou na Via Crucis, né? Naquele caminho até a crucificação. Ele foi cuspido, ele apanhou, ele foi debochado dele, fizeram toda a atrocidade. Você já parou para entender como que pode Jesus, depois de ter passado por tudo isso, de repente, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Quando eu li isso, eu entrei em choque, falei, como assim? Os camaradas, aquela coroa de espinho que as pessoas tanto veneram, na verdade aquilo ali foi um escárnio, foi um deboche. Porque ele dizia que era o rei dos judeus. Na verdade, o povo dizia que ele era o rei dos judeus. É tão gostosinho, né? O sono, de vez em quando, assim é bom, né? Agora, a noite, tadinha. É isso aí, deixa a criancinha. Vamos lá. Escute bem aqui. Olha isso. Olha o que aconteceu. Escute. Pegaram uma coroa e falaram assim: ah, você é o rei dos judeus? Peguem uma coroa para esse rei. Fizeram uma coroa de espinho, ó. Falam na cabeça dele. Aí ele vai e fala: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Falei aqui, Senhor, como que pode isso? Aí Deus quer te liberar. Nós vamos fazer uma coisa aqui agora, um ato profético, para que você seja liberado no mundo espiritual. Preste atenção. Você vai repetir comigo assim, ó. Se alguém te magoou, se alguém te feriu, se alguém te entristeceu, se alguém falou palavras terríveis para você, pode ser sua mãe, sua avó, sua tia, seu pai, qualquer pessoa, no trabalho, o patrão, quem for. Nós vamos repetir assim: Pai, depois eu vou falar com vocês, perdoa-os, ok? Pai, perdoa-os, ok? No 3. 1, 2, 3. Pai, perdoa-os. De novo. Pai, perdoa-os. Libera essa pessoa que te magoou, que te feriu, para você não carregar isso no teu coração, para que essas leis possam estar na sua vida.
O diabo, por que as pessoas nos magoam, nos entristecem, fazem a gente ficar muito furioso com situações e circunstâncias? Porque ele sabe, o diabo ele sabe, que se ele manter o teu coração e a tua alma entenebrecida, ele ganhou o jogo, mesmo que você esteja na igreja. E a alma é a sede das emoções. A alma é onde fica tudo guardado, tá? Não é na sua mente, não. A mente você esquece, a alma fica ali, impressa. É por isso que o diabo quer a alma do ser humano. Porque é na sua alma que está aquele trauma do passado, aquele tio que te fez mal, aquela avó que te bateu muito, aquela pessoa que te falou palavras terríveis, aquele homem que te maltratou. Tudo isso fica impresso na sua alma. Jesus falou, opa, eu conheço o mundo espiritual e as leis que regem o universo. Eu não posso subir ao céu se eu não liberar esse povo. Por isso que ele falou, perdoa-os, Pai. Eu já liberei eles, perdoa o Senhor também, porque eu já liberei. Eles não têm noção do que eles estão fazendo, não. Deixa eles aí que vão pagar o preço e eu quero subir puro. Porque se Jesus sobe do jeito que ele sofreu ali, quer dizer, talvez comprometeria todo o plano. Então ele liberou essas pessoas. Aí você entende por que ele falou isso. Libere pessoas, sentimentos, qualquer coisa que esteja prendendo o teu coração e a tua alma nessa noite, para que você consiga startar essas 7 leis na sua vida. E aí você vai ficar mais leve. Nunca mais você vai ficar travado na vida. Tem gente até hoje, como eu disse na EBD hoje pela manhã, a mãe, tadinha, era um jeito de criação, ninguém ensinou ela aprendeu e repassou. A criança ia fazer uma bagunça e ela dizia, pegava o chinelo com um pedaço de cabo de vassoura, falava assim, ó, se correr vai ser pior. Quem já ouviu isso? Eu já ouvi umas 50 vezes quando eu era garoto. Se correr vai ser pior. E elas falam com um semblante que parece que vai te trucidar, igual o X-Men, assim, não é? Se eu te pegar, você vai ver. Não é assim? Ou então ela fala assim, ó, entra. Você vai me bater. Não vou te bater. Aqui atrás já estava a vara enfiada na saia dela. Você entrava para tomar banho, inocente. Daqui a pouco você vê a porta abrir e o couro lascar. Você está entendendo? Aí você cresce com alguns traumas. Tem gente até hoje que eu já tratei, a pessoa já adulta, aconteceu um problema, está tendo tiroteio, uma briga, todo mundo corre, a pessoa fica assim, eu não consigo correr. Essa pessoa é aquela pessoa que na hora da crise, algo starta na cabeça dela e diz assim, se correr vai ser pior. Aí a pessoa toma um tiro por causa disso. Olha que coisa séria são as palavras. Ah, então a culpa é da minha mãe. Ah, eu tenho esse trauma porque minha mãe fez isso, meu pai me bateu muito. Ei, quero dizer para você, eu tomei cavalo de vassoura direto. Aí o irmão até na sua cabeça ali, lembra? Só que não tinha essas costas que a gente tem hoje não, era só osso, né? E aí o cabo de vassoura quebrava. Escuta bem, pai, perdoa minha mãe. Ela não sabia o que estava fazendo. Vocês estão entendendo isso? Pastor, mas fulano me magoou. Perdoa essa pessoa. Por que ela não sabe o que faz? Não é nem por você. É porque talvez ela está reproduzindo o que ela aprendeu lá atrás. Ah, fulano me abusou. Perdoa. Segue a sua vida. Você não pode ficar preso para que essas leis funcionem na sua vida. Quem entendeu, diga amém. Pastor, qual é o problema de ter uma atitude dessa, ter problema na minha vida? Está aqui, ó, como um dominó, quando as peças vão caindo umas sobre as outras, a lei da causa e efeito afirma que toda ação tem uma reação. Toda palavra que você recebeu desde pequeno, às vezes até aqui, ó, tem gente que hoje se sente rejeitada porque a mãe falava, eu não quero, então ouvia brigas, porque o feto ele sente. Aquele cordão umbilical não é só para trazer alimento, ele traz toda a energia da mãe. Então se a mãe sofreu na gravidez, você talvez vai sofrer a sua vida toda se você não entender o que Deus vai te falar hoje à noite. Aquela energia vital, literalmente, ela vem para você e às vezes você tem problemas que você não sabe. Um medo exagerado,
Às vezes, você não sabe, mas a sua mãe passou por situações terríveis, ela ficou com medo, grávida de você, se escondendo de algum opressor, e ali aquele medo foi passando para você, e hoje você tem um medo, você não consegue controlar, e você não sabe onde é esse medo. E isso é um exemplo que eu estou dando, porque eu não tenho como ficar uma noite toda só falando sobre isso. Porque eu preciso entrar nas leis, mas eu preciso que você entenda, perdoe essa pessoa, perdoe sua mãe, perdoe o pai agressor, perdoe quem te fez mal e libera para que você, porque não se trata dele, se trata de você. E tem pessoas aqui que estão com a vida travadas, correm, trabalham, estudam, fazem de tudo. Daqui a pouco caem em si e voltam para essa realidade interior. Deus quer libertar a tua alma nessa noite para que essas leis sejam destartadas sobre a sua vida. Quem está pronto para receber, diga amém. Primeira lei, pastor, libera logo essas leis, que eu quero aplicar isso na minha vida. A primeira lei está lá em Lucas, capítulo 6, versículo 37. Ele vai colocar aí, você só anota a referência e depois lê junto comigo. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Uma outra versão. Libera. Deixa aí. Deixa. Mas se fez mal, eu quero que ele pague. Ei, guarda esse princípio. A vida é como um rio. Cada um tem seu barquinho. Você bota a gente para dentro do seu barco. Se a pessoa estiver remando junto com você, vamos junto que a gente vai longe. Tem gente que quer remar ao contrário. Tem gente que quer furar o teu barquinho. Então você convida essa pessoa para sair do seu barco. Não tem. Se dois não estão de acordo, não podem caminhar juntos. Vai lá, solta essa pessoa no rio, deixa o rio levar. Ora por ela. Para que o jacaré encontre lá na frente. Brincadeira, agora assim não. Deixa a água levar, irmão. É Deus que vai dar o caminho dela. Se ela continuar furando o barquinho de alguém, pode ser que esse alguém vá furar o barco dela, mas não vai ser você. Libera. Quem está entendendo, diga amém. Deus quer libertar pessoas de traumas aqui nessa noite em nome de Jesus. Então, a primeira coisa, o ser humano é assim, a questão do batismo. Eu me batizei, pecadorzão, fui sendo tratado, ainda estou sendo tratado, mas quando vem alguém para se batizar, essa pessoa? Não. Eu lembro dela no baile. Como é que não lembra dela no baile? Porque tu estava lá também. Por exemplo, o irmão Jefferson. Aquele negão gostava de um baile de estar, né? Ele lá. Você é o dedo, né, irmão? Graças a Deus. Mas eu não posso julgar o irmão, porque eu andava lá no baile também. Mas o crente, ele tem essa mania de julgar. Julga não. Vamos liberar aquela palavra profética que Deus deu para nós lá em 2000 e... Não, foi em 2000, custa da sua vida. Foi em 2018. Foi antes da pandemia. 19, né? E os irmãos guardaram aí, né? Estão cuidando da minha vida, né? Vamos lá então, no 3, hein? 1, 2, 3. Cuide da sua vida. Não, mas fulano está fazendo isso, fulano está aquilo. Ei, deixa Deus tratar você. Sabe como é que o diabo tira pessoas da igreja? As pessoas vendo os erros dos outros. Ei, esse lugar é um hospital. Tu vai ver um pessoal doente aí, que não está ainda tratado, que ainda está fofocando. Aqui, graças a Deus, né? Glória a Deus, não tem mais fofoca, aleluia. Aleluia. Amém, Senhor. Em nome de Jesus, escutou, né, Senhor? Ele já estava prestando atenção lá. Ou seja, libera para que você viva. Libera a vida dos outros. Tem tanta coisa na minha vida para tratar, tanto de atitudes, ações, palavras, pensamentos, sonhos, projetos para realizar. Aí vai ficar eu vendo a vida dos outros, preso a alguém. Então a primeira coisa, a primeira chave é: para de julgar. Povo que adora, vou usar essa expressão, adora mesmo, que é quase uma adoração, é julgar, é crente. Cristão não julga não, crente julga. Com a mesma medida que você julga, você será julgado. Então a primeira coisa é por quê? Olha a lei do retorno aí, ó. Você julga a pessoa, você vai ser julgado. Você condena a pessoa, você vai ser condenado. Eu lembro de um senhor, ele era diácono de uma igreja e ele condenava todo mundo, ele não tinha misericórdia. Uma pessoa errava na igreja, ele ia lá e falava com todo mundo, ele era implacável.
Ele não era misericordioso. Você tinha uma coisa que aquele irmão não era, quer dizer, não sei nem se era irmão, acho que era primo, não era irmão aquele não. Ele era implacável. Uma vez ele errou feio, ele cometeu um erro bem sério. Todo mundo ficou sabendo. O pessoal queria a cabeça dele na bandeja. Aí eu, como era líder, né? Falava, olha só, mas poxa, vamos tentar entender. Não quero entender nada, não quero entender. Não, peraí, olha só, porque ele pode entender. Não. Eu não encontrei apoio para ajudá-lo. O pessoal condenou ele entrou num declínio terrível e até se afastou. Aí Deus falou comigo, filho, quem não tem misericórdia, quem não age com misericórdia, não vai encontrar misericórdia quando precisar. É a lei do retorno. Então, você não pode, não julgue. Pastor, mas eu vi a pessoa na infração. Eu já dei alguns exemplos aqui, né? Como é que Deus me ensinou a não julgar ninguém. Deus me colocou em cada enrascada. Se passasse alguém ia falar assim, eu vi um pastor numa infração. Vocês já sabem, né? Um engradado de cerveja na mão, andando na estrada. Quem passava, lia claramente. Vamos ver se vocês iam conseguir entender a cena. O engradado era amarelo, com um símbolo vermelho assim. Qual é o nome dessa cerveja? Tá fresquinha na mente de vocês, hein? Não tem eu tenho que ver. Estou brincando. Eu induzi vocês a isso. Pode ficar tranquilo. Não escondendo. Escute. Eu estava carregando um engradado de cerveja na estrada Santa Maria. E na época, eu era mais magro do que hoje sou, mas bem magrinho, com cavanhaque, uma cara de cachaceiro. E o amigo que estava me ajudando não era cristão e era cachaceiro. E nós dois na estrada, no engradado. Aí Deus falou assim, e aí? Se passa um irmão aí, vai falar lá o irmão dele, bebendo escol. Mas dentro daquele engradado tinha refrigerante de convenção. Mas a garrafa é a mesma da cerveja. É porque quando a gente foi comprar, não tinha bolsa, que homem sai sem bolsa. Então o cara falou, leva esse engradado. Nós botamos e andamos. E aí, a máquina não tive várias, né? Teve aquela do motel, se eu falar motel, o pessoal fala, não, Jesus tem poder. A Kombi da igreja, sem placa, sem adesivo, novinha, enguiçou na frente do motel. E eu, as duas casais dentro da Kombi. Se passa alguém da igreja e fala assim, eu não tem como dizer que não é. E o pior, eu entrei, porque a entrada daquele, no pecado a entrada é larga, né? A entrada é enorme, então eu tive tempo, como a correia arrebentou, eu só tive tempo de fazer a manobra, né? Aí, eu piquei e voltei, então ficou como se eu estivesse saindo. Eu, a pastora e mais um casal, que era o irmão dela, e uma senhora. E o pior, a senhora tinha 70 e poucos anos, mas o cabelo da mulher vinha aqui, parecia uma menina. Se alguém ver, vai falar assim, eu tenho certeza, eu vi. Terceiro e último foi agora. Eu não vou nem dar endereço para vocês, que tem muito boi na linha aí. Mas eu não observei, tinha um lugar lá que é... Como é o nome desses lugares? É casa das irmãs, não, das primas? É um negócio desse aí. Vocês sabem que eu sou muito dentro do político, não ando a pé. Inventei de buscar um carro lá, mecânica lá a pé. Mas o trajeto era doloroso. O sol queimando na minha cabeça. Agradeço ao Deus pelo meu cabelo picharinho, seja o que for, agradeça. Porque ele faz falta. Aí eu fui andando pelo sol, no calor, e eu querendo beber água, e não tinha, no trecho, não tinha nem sombra de ninguém, não tinha uma viva. Eu olho, vejo uma geladeira, com vidro, com uma coisa que eu gosto, aquele quando você corre, Gatorade. Gente, eu vi a geladeira, a moça assim no balcão. Falei, moça, me dá um Gatorade desse aqui, eu pingando, a mulher ficou olhando para mim assim, eu pingando. Ela falou, não, você aqui. Aí fui lá, paguei, e eu, diante de Deus, parei na porta assim, abri, porque estava muito quente, e tomando. Quando eu olhei para cima assim, uma luzinha piscando assim, era de dia, tinha um negócio assim. Aí eu lembrei, o pessoal descendo assim na escada, assim, buzinando. Aí eu falei, eu
parado na porta do negócio, tomando Gatorade todo suado. Quem olha, tá ou não tá? Não julgueis para que não sejais julgados. Vocês entenderam? Então Deus me ensinou muito com situações como essa. Eu posso ver a situação que for da pessoa. Pastor, mas eu vi a pessoa bebendo. Meu irmão, eu não julgo. Deus teve que me ensinar na prática. Mas infelizmente, a pessoa vem para o mundo, vem para cá. A pessoa, eu gosto de fulano. A cara daquela irmã. Você viu a cara hoje quando ele pregou? Toda mentira. Ela pega o microfone. Está querendo mostrar a criança. Pare com isso. Cuide da sua vida. Vamos para a segunda lei então. Fala assim, qual é a segunda lei, pastor? A primeira é não julgue. Porque se você julga, vai voltar julgamento para você. O diabo adora, gosta muito de quem julga. Porque ele vai fazer você julgar todo mundo. Um dia ele vai fazer você precisar de misericórdia. E as pessoas vão te julgar impiedosamente. Aí desgraça a sua vida. Segunda é doação. Olha o que diz Lucas 6,38. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também a vós. Aí o versículo em outra versão você pode copiar. Tá? Lucas 6,38. Sabe o que significa isso? Escute isso. Tem muita gente que não está prosperando, porque tem dificuldade de dar. Esse versículo é muito claro. Dai. Porque quando você dá, ser-vos-á dado. E o melhor, boa medida, recalcada. O que é isso? Lembra do pipoqueiro? É isso, recalcada é você botar e bater o saquinho e fazer de novo e açucar. Recalcada, sacudida, transbordante. Lembra do saco de pipoca? Vos deitarão em vosso regaço, vocês vão abençoar você, porque com a mesma medida com que vocês medem ou medirem, também vos medirão a vós. Por que graças a Deus, eu gosto de dizer isso para que vocês aprendam, sejam meus imitadores, como eu tento ser de Cristo. Eu não tenho esse negócio de só precisar, e eu tiver na minha mão fazer, eu vou fazer, e eu vivo recebendo e ganhando meus filhos, minha filha, minha esposa, todo mundo. Mas antes de eu ser pastor, eu coloquei isso como princípio, é lei. Está aqui, está diante de vocês. Dai e ser-vos-á dado. Tem crente que às vezes tem que dar o dízimo, que é lei. É lei de semeadura. Tem crente que tem que... Agora não é só... Esquece o dízimo, esquece. Você pensar se eu quero falar assim, está vendo? Está falando de dízimo. Não estou falando de dízimo. Estou falando da sua vida. Tem gente aqui que não prosperou, sabe por quê? Está com um guarda-roupa cheio de roupa. Mas não é roupa nova. É roupa de quando você tinha 15 anos. Tu vai assim, um dia eu vou fazer dieta e vou entrar nessa roupa. Esse dia nunca chega. E a pessoa está com frio lá fora, 10 anos, e tu com aquela roupa 30. Eu conheço pessoas que compram um sapato. Eita, Deus vai falar aqui agora. Guarda a caixa. Tudo bem. Até aí a gente entende que é organizado, que é botar dentro da caixa para não pegar poeira. Beleza. Agora, guardar o papelzinho que vem dentro do sapato é esculacho. Aquele papelzinho de seda, tem gente que não joga nem fora o papelzinho de seda que vem dentro do sapato. Aí, guarda até a etiqueta da roupa. Deus falou com gente aqui hoje. Escuta bem. A gente está brincando, não está? Mas isso, a sua alma acostuma a guardar coisas. Acumular, guardar o que é necessário, que você realmente vai precisar, guarde. Quem guarda o que tem, pedir nunca vem. Pegou essa? Essa é a nova da Zefinha. Entendeu? Quem guarda o que tem nunca vai pedir. Agora, a Bíblia diz que para que o novo venha, o velho precisa sair. Tem gente aqui que não está sendo abençoado porque está retendo coisas que deveria ter dado. Tem pessoas aqui, tanto na área financeira, quanto na área física, quanto na área espiritual. Um abraço que era você ter dado, você não deu. É comum você ver pessoas falando assim, mas ninguém me chama para sair junto aí com o pessoal da igreja. A pessoa é fechada. A pessoa não dá carinho, a pessoa não dá abraço, a pessoa é na dela. Mas a pessoa quer ser abraçada. O pastor não ligou para mim. Mas nunca ligou. Nunca mandou um zap.
mas quer ser cortejado. Ninguém fala comigo no final do culto. Você também não fala com ninguém. Quer? Comece a dar. Dê sorriso, e você vai receber sorriso. Ah, pastor, todo mundo vai vir para mim, todo mundo vai me abraçar. Não, bom que não. Bom que não seja todo mundo. Mas você vai atrair pessoas na mesma frequência que você. Quem está entendendo, diga bem. Então vamos para ter. Então, dê carinho, dê amor, dê o que você puder, abençoe, seja generoso, que é um princípio bíblico. Para de reter. A Bíblia diz que quem retém o que deveria dar cai na pobreza. Tem gente, eu conheci uma senhora que ela trabalhava em casa de família, como se dizia na minha época, e ela ganhava vários móveis e colchões, ela ganhava muita coisa. Ela não dava para ninguém. O colchão dela era dessa altura, de uns 3, 4 colchões, ela não dava. Móveis no quintal, ela era muito. Pegou fogo a casa dela, perdeu tudo. Aí os vizinhos, ninguém queria ajudar ela ainda. É lei. Então libera essa lei na sua vida. Não é sair dando para qualquer pessoa outra coisa. Não é para qualquer pessoa. Tem gente que não está preparado nem para receber. Não é para qualquer pessoa. Mas faça o bem, ajude, honre a Deus, faça a sua parte. Olha, escuta o que eu estou liberando para vocês. Tem gente que já era para ter sido abençoado com ideias, projetos. E o que você fizer à mão, consagre os seus planos ao Senhor, como foi dito hoje pela manhã, e eles serão bem-sucedidos. Sabe o que significa isso? Tem gente que não está consagrando, não está dando coisa para Deus e quer que Deus abençoe seu negócio, seu trabalho, seu emprego. Você não faz e quer receber. É comum, é inerente do ser humano querer receber. E nós, como brasileiros, temos uma cultura que você tem que quebrar isso. O Brasil, como outros países, tem maldições. Os vikings, eles tinham grandes maldições porque eles eram muito duros, muito grosseiros, eles ganhavam tudo na força do braço e tal, e eles entenderam isso. Você não vê mais a história dos vikings. Os vikings hoje são um povo extremamente civilizado, eles quebraram essa maldição. O brasileiro não. O brasileiro tem um problema sério. Quando o Brasil foi descoberto, o que aconteceu foi uma malandragem, né? Os que descobriram ficaram trocando coisas sem valor por coisas de valor. Eles conseguiram, desculpe a expressão, mas uma malandragem. E essa maldição está sobre o Brasil. O Brasil é repleto de gente malandra. Gente, no Detran tem gente que não ganha dinheiro malandro. No Covid, pessoas morrendo e pessoas usando de malandragem para ganhar dinheiro em cima das pessoas que estavam doentes. Encomendavam máscara, não distribuía e ficava com dinheiro. O ser humano tem essa característica. E o brasileiro tem uma maldição. Quebra essa maldição na sua vida. Seja diferente. Não queira ganhar vantagem. Se tem uma coisa que eu tenho hoje, chama-se malandragem. Malandragem. O dono da malandragem é o Zé Pilintra. Quem age com malandragem está sendo mexido por ele. Mesmo que você esteja na igreja, esse espírito pode estar te rodeando. Então, em nome de Jesus, nessa noite, para você se destacar, para de querer, o ser humano brasileiro pode querer vantagem em tudo. Eu vou ganhar o que nisso? Faça. Eu me relaciono com as pessoas não porque elas querem me dar. Pelo contrário, eu já vou querendo fazer o que eu posso. Se Deus achar que essa pessoa vai me abençoar lá na frente, ela vai me abençoar. Se essa pessoa vai abençoar, outra pessoa vai aparecer e vai abençoar. É um princípio. Terceira lei. Fala, qual é a terceira lei? Peraí, só um minutinho. Nessa lei, tem aqui, boa medida, abundância, recalcada, quando aperta para caber mais, sacudida, quando sacode para caber mais ainda, e transbordante, quando sobra para você doar. Deus quer fazer isso com vocês. Deus quer dar tanta coisa para você que você vai ter que dar para pessoas. Você lembra da pandemia? Meu primeiro pensamento foi, eu pensei, bom, os meus cursos não posso administrar porque são todos presenciais, eu ainda não botei no digital, são todos presenciais, não pode ter aglomeração. 2 anos sem poder dar os cursos. A igreja fechada. Acabou. Acabou não. Todo dia chegava coisa. Eu acho que o pessoal pensou que eu ia passar fome. Porque eram 7 bolos durante a semana. Bolo. Ih, meu Deus do céu. Até geladeira nova nós ganhamos. No meio da pandemia. Bolo, presente, perfume. Eu acho que o pessoal falou assim, vai acabar o perfume do pastor e vai ficar fedendo. Vamos dar perfume para ele. Vocês estão entendendo? Sabe por que isso? Deus falou para mim, meu filho.
Você não plantou? Mesmo ainda que a figueira não floresça, pode se alegrar, porque eu sou o Deus da sua salvação. Eu sou filhinho querido de Deus? Não, todos vocês são. Então, por que isso? Porque a gente sempre abençoou, a gente sempre ajudou, a gente fez, não porque somos bons, porque um dia eu estudei, aprendi, alguém me explicou essa verdade. E aí você, às vezes, podendo abençoar, você prefere gastar para você e não planta no reino de Deus. Isso é seríssimo. Eu conheço pessoas, olha, vou liberar uma palavra aqui. Cuidado. Você pediu um emprego para Deus. Deus te deu. Você não dá 10% do que você ganha com o emprego que Ele te deu. Você pediu um filho, uma filha para Deus. Ele te deu saúde, apesar de todas as questões que criança tem, mas está com saúde, está aí com você. E aí você gasta, não é pecado. Ah, eu vou fazer a festa de um ano, vou gastar 12, 15 mil reais, vou fazer tal. Não há problema nenhum, faça. Mas quando chega para Deus, a pessoa às vezes, é muito. Não é caro gastar tudo com o seu filho, com a sua filha, com o seu celular. Não é caro. Mas dar 10% para Deus, às vezes a pessoa retém a mão. Quero liberar a sua vida para que essa lei seja estartada em você. Dê, e Deus te devolverá, diz a palavra. Deus não deve nada a ninguém. Tem gente aqui que era para ter prosperado, mas não prospera, porque a Bíblia diz que o que tinha que dar, retém a sua mão. E aí você fica com um bolso furado. Você gasta com tudo, retém na casa de Deus, mas o teu salário você não consegue conquistar nada. Quando eu estava no mundo, eu tinha um sonho e não conseguia realizar. Gastava meu dinheiro, tudo de coisas do mundo, não conquistava. Quando eu vim para Cristo, comecei a entender essas verdades. Eu comecei a focar na minha vida no reino de Deus, na obra de Deus, na casa de Deus. Sabe, é incrível como eu consegui realizar coisas que eu nem imaginava que eu conseguiria. Como Deus me fertilizou a minha mente de ideias, projetos, para que eu tivesse ainda mais condições de fazer isso. E eu sei que Deus quer fazer isso na vida de pessoas aqui. Vamos então para a terceira lei. Frutos. Lucas 6,43. Anote. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto, porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindiam uvas. Ou seja, cuidado com os frutos que você está dando. Você se acha muito bom, organizada, direitinho, bonitinho, e a gente está na rede social aí, você vê filtro de beleza, as pessoas estão vivendo uma irrealidade. Quando chegar o multiverso, o metaverso, aí acabou. As pessoas vão viver uma ilusão. Não faça isso. Seja realista. Faça uso das redes sociais, mas viva a verdade. Viva a verdade. Está aqui, ó. Cuidado com os frutos que você está dando. Deus não se empolga com a sua maquiagem 3D. Deus não se empolga com a sua postura e quantas curtidas você tem. Ele conhece a árvore pelo fruto. Que frutos você tem dado? Para você receber bênção do Senhor, você tem que se preocupar. Ações, atitudes, palavras, pensamentos e comportamentos. Parece difícil, mas se você entender a palavra dessa noite, você vai ser fácil parar de fazer coisas que você sabe que você está mostrando fruto diferenciado. O Caio hoje pregou um pouco sobre isso. Você foi chamado para ser bênção na vida das pessoas, você está perdendo tempo com picuinha de família. Larga esse povo para lá. Deixe os mortos enterrar os seus mortos. Quer brigar o ano inteiro? Brigue. Tem irmãos aí que fazem um octógono. Qual é o nome daquele negócio? Octógono. Faz o negócio. Dá de presente, irmão. Dá de presente, ó. Toma aí para vocês. E deixa o povo se pegar lá. Ó, é bom que eu brigue, mas quer brigar. Tem gente que no final do ano quer se reunir para brigar. Dia 31, posso ir na tua casa? Pode. Chega lá, quer brigar. Esse ano, para de perder tempo com briga dos outros, confusão dos outros, que foca na sua vida. Quem entendeu isso também? Quarta lei. Então, cuidado com os frutos, tá? Quarta lei. Oração. Lucas 11:10. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, abrir-se-lhe-á. Escute isso. A quarta lei é a oração.
Tem gente aqui que ainda não recebeu coisa, que está liberado para receber, porque você não está orando, o que eu chamo de oração específica. Você está passando uma fase X na sua vida, você tem que fazer. Se você tiver com uma dor aqui, lombar, você vai ter que tomar um remédio para dor, e bom seria que colocasse aquele adesivo, né, para combater direto o local, ou tomasse uma massagem no local. Às vezes você está passando por uma situação difícil na sua vida e você fica fazendo oração de criança. Senhor, obrigado pelo dia, obrigado pela noite, obrigado pelo papá. Para com isso. Você tem que falar, Senhor, eu estou passando por essa situação assim, eu não aceito isso na minha vida. Se o Senhor quer que eu viva desta forma, me arrebenta, mas me ensina a aceitar o que eu querer. Mas se o Senhor não quer que eu fique sofrendo disso, se não vem do Senhor, em nome de Jesus, Pai, tira isso da minha vida. Pensamento, ações, atitudes, palavras, qualquer outra coisa que esteja sobre a sua vida que está te atrapalhando, que está te entristecendo, que está te magoando, que está te fazendo sofrer, não está deixando você crescer, prosperar, progredir, frutificar, e nunca você vai desfrutar. A coisa mais triste é uma pessoa chegar aos 65, 70 anos e não conseguir desfrutar a vida. Porque ela ficou presa a vida inteira, por causa de palavras ou qualquer outra coisa que eu falei no início. Então a oração, ela vai te ajudar, de preferência a oração específica, aprende isso. A Bíblia fala, o crente fala tudo, vamos orar. Vamos orar. Não, tem oração, clamor, súplica, intercessão, tem vários tipos de oração. Então para cada situação você tem que requerer um remédio diferente. Então tem pessoas aqui que estão passando por situações que você tem que estar com problema com o filho, com filha, não é oração. É intercessão e clamor. Vocês estão entendendo? Então, Deus está dizendo para pessoas aqui, pare de orar e comece a clamar. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Você está no meio da multidão. Vai ficar, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ninguém vai ouvir. Ele clamou, Bartimeu, clamou. Então, nesta noite, Deus está dizendo para você, quer estarcar coisa na sua vida? Não sei qual é a situação que você se encontra. Briga no trabalho, quer conquistar um concurso, não, a oração é só para estartar o mundo espiritual. Tem poder, tá, gente? Mas é só para estartar. Agora, tem uma guerra espiritual na tua casa? É oração de guerra, de intercessão, oração de autoridade. Vou dar um exemplo para você entender a diferença. Aquele filme Quarto de Guerra, tem uma cena que a mulher, né, que estava passando por algumas situações, no finalzinho ela vai assim para a sala ou para o lado de fora, não me recordo, e ela começa a falar, eu não aceito que o diabo venha para minha casa, ela começa a falar em voz alta e, sabe, aquilo ali é uma oração de guerra. Tem gente que sabe enquanto está aparecendo dentro de casa e a pessoa está, meu Jesus Cristinho, não sei o quê, não faz isso não vai mudar nada. Tem coisa que você está orando há muitos anos e não muda, porque você está orando. Você tem que clamar, você tem que interceder. Pastor, quando é que eu intercedo? Quando é por outro. Aí você intercede pela vida dele ou dela. Agora, quando é por você, é oração, súplica, clamor. Suplicar e falar, Senhor, eu não estou aguentando, me mostra, me ensina, fala comigo. É você suplicar. Clamor me ajuda, Senhor. Oração é, Senhor, muito obrigado pelo dia, eu te agradeço. Tem gente que está na igreja há 10 anos só na oração. Quem está entendendo, diga bem. Quinta lei, humilhação. Pastor, isso é uma lei? Existe uma lei maravilhosa. Muitos de nós aqui já fomos humilhados. Muitos. Por outras pessoas, por ex-marido, ex-esposa, por mãe, por pai, por vizinho, por patrão. Escute para Deus te liberar. A humilhação é uma lei. Toda vez que você é humilhado e você se coloca debaixo da presença de Deus e clama a Deus e se humilha para Deus porque te humilharam, Deus libera para a tua vida, para cada dia de vergonha, dupla honra. É uma lei. Deus não é injusto. Imagine, alguém te humilha, e a sensação é que ficou por isso mesmo, não é verdade? Não. Quando alguém te humilha, está no mundo espiritual a lei da humilhação. E a lei da humilhação diz para mim e para você, que se você for humilhado, você se humilhar na potente mão do Senhor, a seu tempo Ele vos exaltará.
Então, se você já foi humilhado, libera a tua vida. Sabe por quê? Porque para cada dia de humilhação, de vergonha, Deus vai te dar dupla honra. Ou seja, Senhor, eu só preciso estar na tua presença, me humilhar do Senhor, não me importar com o que fizeram. E o Senhor vai transformar para cada dia de vergonha. Olha aqui, ó, é Isaías, né? Isaías 61:7. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis da vossa parte. Para isso, na sua terra, possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Então, Deus está te liberando com essa lei. Eu fui muito humilhado quando era pequeno. Minha mãe não me dava roupa, não tinha isso. Se bem que aqui não teve isso, né? O pessoal aqui tudo é rico, né? Alguém aqui não teve roupa, teve que repetir roupa para ir para a escola? Alguém aqui levou, isso aqui é pesado, hein? Levou material de escola no saco de arroz, saco de mercado, rainha, casa da banha? Não, alguém aqui sabe o que é casa da banha? Meu Deus, o povo é rico, glória a Deus. Mas só a velha guarda que levantou a mão lá atrás, ó, casa da banha. Casa da banha. Se você já carregou uma coisa dentro da bolsa do casa da banha, e foi bom. E meu pai, ele fazia compra, isso é o cúmulo da humilhação, né? Meu pai fazia compra no Mercado Rainha, no centro de Calçadão. Eu com 12 anos, bonitão, adolescente, bonito. Ele fazia a compra, deixava com o moço da barraca para eu ir buscar. A pé. Aí vinha eu, meio caminho, com bolsa da rainha, as meninas passavam, fazia. A Paula passava por mim assim, ó. Ninguém nem sabia de mim. Eu carregando a bolsa do mercado, matava de vergonha. Isso é humilhação, é brincadeira. Mas as humilhações que você sofreu, se você permanecer em Deus, Ele vai transformá-las em dupla honra. Quem entendeu, recebe, diga amém. Sexta e penúltima lei para a gente fechar. Eu quero orar pela sua vida e pela sua família, para estartar a tua vida, essas 7 leis, para que você, a partir de agora, viva uma vida diferente, focando na sua vida e fazendo essas leis. E você vai ver, é automático. Você cumpre a lei vem sobre você. É chamado de leis espirituais e universais. Por que isso? Porque é para todo mundo, em todos os lugares. Se alguém nos Estados Unidos, no Japão, aplicar as leis, o universo automaticamente faz o que aconteça. Em Israel, deserto, eles plantaram, estão colhendo frutas, legumes e hortaliças. É lei. A lei, ela é universal. E outra coisa, a lei não é só para crente não, tá? A lei é para todo ser humano. Pegou? Vamos lá. Sexta lei. Radicalidade. Calma. Não é radicalidade religiosa, não. Mas você precisa ser radical em algumas atitudes diante de Deus. Deixa eu ler um versículo aqui para te dar base. Lucas 16:13. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer a um, ou amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, ou a mamon. Sabe o que significa isso? Tem crente que está na igreja, mas ele fica em cima do muro. Uma hora ele vem para a escola bíblica, outra hora ele acha que não precisa. Uma hora ele vem para o culto, outra hora ele acha que não precisa. Uma hora ele está com Deus, outra hora ele está com o mundo. Uma hora ele está vivendo o Evangelho, outra hora ele quer experimentar o que o mundo está oferecendo. A Bíblia diz que você não pode servir a 2 senhores. Ele deu o exemplo do dinheiro, porque o dinheiro divide muitas pessoas. Se você está bem, está com o dinheirinho na conta, domingo de sol, você fala, vou para a praia. Eu coloquei como princípio na minha vida, o domingo é do Senhor. Só me chamo para a festa no domingo, se for à tarde. E mesmo assim eu vou estar bem cansado, talvez eu não vá. Eu não troco nada. Já me chamaram para a casa de praia no domingo, aleluia. Coisa boa para a casa de praia dos outros. Gente, é a melhor coisa que tem. Você come, você vai embora, não paga nada. E a pessoa tem que pagar a despesa. Isso é muito bom. Quem está rindo é porque é rápido de casa de praia dos outros. O irmão se chamava, mas ele tinha que pagar a luz, pagar tudo. Aí não quero mais não. Escuta bem, gente, para a gente fechar. Em nome de Jesus, seja radical. Não é com as pessoas, tá?
eu não aceito isso na vida das pessoas. Ei, cada um vai ser o que quiser. Você vê aí, ó, a irmã Bruna Carla foi falar um negócio aí, que está dando uma treta danada. Não se metam nisso não. Em termos eu concordo com ela, mas tem coisa que você não pode, uma pessoa como ela, pública, irrelevante, não pode colocar ali a opinião dela. Mas uma coisa ela está certa, mas em outro lado ela errou, né, da forma como ela falou, mas não estamos aqui para ver isso. A questão é, não seja radical com os outros não. A lei da radicalidade é com você. Seja radical com você. Eu não aceito mais isso na minha vida. Eu não aceito mais esse pecado na minha vida. Seja radical com você. Pastor, mas se a pessoa for homossexual, Deus está matando os homossexuais? Mas teve um homossexual que morreu. Morreu porque ele ficou na rua, se envolveu com gente errada. Mas via de regra, está cheio aí. Isso não é comigo, é ele, com Deus. Se ele precisar me ajuda, eu estou aqui para ajudar. Cabe a mim ser radical com as pessoas. Se eu tenho que ser radical, é comigo. Fazer aliança, propósitos, me colocar diante de Deus. Não permitir eu falar isso aqui, eu não admito mais cometer esse erro. É inadmissível que eu faça isso, que eu fale isso, que eu aja dessa forma. Eu não aceito mais. E não é inadmissível que eu fique na igreja. Eu lembro que quando eu comecei a minha caminhada, eu tinha feito, eu ia para a igreja e ia de bicicleta, tá? Eu ia o caminho todo cantando bem alto. Aleluia, glória a Deus. Não sei o quê. No outro dia eu já estava doidinho para colocar na aula. Doidinho para pular. Aí eu falei para Deus, eu não aceito isso na minha vida. Coloque em mim um espírito inabalável. Cuide da sua vida. Seja radical com você mesmo. Não é cobrando nem se julgando, não. É digo, não. Eu já bebi. Para quem bebeu, fumou, né? Eu não fumei, nunca fumei. Mas quem bebeu, quem fumou, quem usou drogas, quem fez bagunça lá fora. Seja radical com você. Porque quando você é radical com você, não aceito mais isso, eu repreendo. É uma indignação santa. E aí Satanás ele começa a entender que você, a Bíblia manda você ter ojeriza do pecado. Então eu comecei a falar, não, é inadmissível que eu esteja na igreja fazendo isso, que eu esteja na igreja indo em tal lugar, que eu esteja na igreja querendo buscar Deus, para Deus transformar a minha vida e eu continuar nas mesmas práticas. Então eu não aceito isso. Aí eu fazia cada oração para Deus. Fala, Deus, me mata, mas não me deixa voltar. Senhor, tira de mim isso, Senhor, arranca isso de mim, não aceita essa atitude, esse pensamento. Eu brigava com Deus, igual Jacó brigou com o anjo. Você tem que fazer isso. Seja literalmente radical, não com as pessoas. Para esse ano, até junho, você vai convidar pessoas para vir para esse lugar para se batizar se eles quiserem. Se a pessoa falar, não quero não seja radical. Não, você tem que ir, você vai para o inferno. Não, olha, eu quero te convidar, ela está tendo assim, um pastor lá, ele entende desse assunto, ele vai ajudar muita gente aí. Você quer ir, aproveitar, vai só ouvir, não precisa se batizar não. Eu não quero não, que não sei o quê. Não, tu vai para o inferno. Não, seja radical com você. Com outras pessoas, ame, não julgue. A pessoa é de outra religião, cada um segue o caminho que quer. Jesus ele falou assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vier para ir ao Pai, só por mim. Então quem quiser, vem. Quem não quer, continua. Nem Jesus fez isso. Então não perca tempo daqui para o final do ano com a vida de ninguém sendo radical com ninguém. E última lei para a gente encerrar, palavras. Lucas 17:6. Respondeu-lhe o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te e planta-te no mar, e ela vos obedecerá. Sabe o que Deus está querendo dizer aqui? Não é que se você falar com uma planta, ela vai se plantar em outro lugar. Ele está querendo dizer que a palavra é tão poderosa que você consegue realizar qualquer coisa, e é verdade. Tudo está no poder da palavra. Deus falou, haja luz, e houve luz. Deus começou o mundo com a palavra. Jesus é a palavra, foi a palavra viva, o verbo vivo. O verbo é palavra. Há um poder na sua palavra. Cuidado com o que você declara. Cuidado com o que você fala. Eu sou muito doente. Você não é doente. Você está com uma situação. Coloque diante de Deus. Eu sou muito burro. Você não é burro. Você está com a dificuldade em alguma área, mas você é muito bom em outras áreas. Eu, por exemplo, tenho dificuldade de decorar coisas. Aí por isso eu vou declarar que eu sou burro, mas eu sou bom em outras coisas. Então, para de declarar bem que a minha mãe, meu pai e minha avó falavam, eu sou isso, eu sou aquilo. Para com isso. A sétima lei que Jesus deixou para mim e para você é: declare a partir de agora, eu sou abençoado, eu vou conseguir,
Eu lembro que quando eu estava na situação, há 27 anos atrás, muito difícil, eu declarava coisas sobre a minha própria vida. Eu aprendi isso e tenho ensinado nesse lugar. Todo ano, no dia 31, eu fecho o ano declarando coisas. E é difícil aquilo não acontecer durante o ano que vai entrar. Declare, fique de pé em nome de Jesus. Use a sua boca para abençoar a sua própria vida. Por isso você tem que parar de falar da vida dos outros. Às vezes você perde tempo falando da vida de todo mundo, mas você não está focando, sua vida está uma porcaria. Aí eu quero liberar uma chave que eu sempre libero, e eu sei que essa chave extra, muita gente vai ficar com raiva de mim. Seja o protagonista da sua própria história. Deus me mostrou uma coisa, eu tenho falado isso, mas falo com muita tranquilidade, e eu não sou radical com ninguém, eu sou radical comigo mesmo. Nós temos aí essa plataforma de streaming que é o Netflix, que é uma maravilha, né? Oh, aleluia! É tanto filme, tanta série, que a gente fica 2 horas procurando filme e não assiste filme nenhum. Na verdade, é tanto filme que você fica 2 horas procurando filme e vai dormir com sono porque não achou o filme que não queria. Ou então você vai assistir um filme repetido no Netflix, de 1910. Sabe por quê que esse mercado de streaming, né, tem a Netflix, tem a Amazon, é o Amazon Prime, Disney Plus, tem mais o quê? A irmã que é especialista aqui, a irmã que maratonou todas as séries, vai entrar no Guinness Book. Fala pra mim, quais que tem, Carlos? Vamos lá, fala. Netflix, Prime Video, essa aí ninguém conhecia, vai. Era? Mudou? Tá. HBO Max. Globo. Meu Deus, a minha cabeça está dando nó. Escuta. Sabe por que faz sucesso? Por que os Vingadores fazem sucesso? Maverick está fazendo sucesso? É melhor eu não falar sobre isso. Fala ou não fala? É porque, pelo fato do ser humano não tomar posse da própria vida e fazer acontecer na sua vida e viver a sua história, e quase não ter aventura, pois as aventuras que nós temos é pegar um ônibus cheio, um trem cheio e sofrer. Aí quando você vai para uma tela onde tem um personagem vivendo aventuras, romances, tramas, você se sente atraído por aquilo, porque você não vive a sua própria história. Então você vive aplaudindo e sendo coadjuvante na história dos outros. É por isso que o cinema faz sucesso. Porque a aventura vê como é que é o nome do ator do Maverick? Tom Cruise, pendurado no avião. Esse é outro filme que ele pendurou no avião. E por que a gente gosta de ver isso? Porque a nossa vida é tão sem emoção às vezes, não tem o que fazer, é aquela rotina. Deus está te libertando nesta noite. Pastor, é pecado assistir isso? Não há problema nenhum. Eu quero assistir o Top Gun Maverick, eu quero ver, mas eu quero construir a minha própria história. Deus te chamou aqui nesta noite para que você starte essas leis. Nós já liberamos a aula, o culto passado no Josias, liberamos já. Vamos liberar essa mensagem para eles mais uma vez, porque eu quero que vocês tenham essas lições, porque esse lugar aqui não é apenas uma igreja, é uma escola de Deus para a transformação do ser humano. Eu quero que você pegue essas 7 leis espirituais e coloque como princípio na tua vida e viva a tua história. Deus vai fazer coisas grandes na vida de vocês até dezembro. Se você parar e botar, vai separar, pegue um caderno e vai botar as ideias que Deus vai te dar até o final do ano, os insights, coloca lá os teus projetos no papel e começa a orar a respeito da tua própria vida, porque o Maverick está ganhando milhões naquele filme. E quanto você tem na sua conta? Cuide da sua vida. Porque Deus já liberou leis para estartar todos os planos que Ele tem para você. Se você não está bem, a culpa não é de Deus, a culpa é sua, a culpa é minha.
Na pandemia já era para eu estar com os meus cursos todos no digital, porque nós entendemos sobre isso. Mas por negligência, por muito trabalho, por muita coisa, e o tempo que eu tinha para fazer, algo dizia para mim: vai descansar, você merece descansar. Não era Deus falando, porque Deus me criou para produzir, e chegará o tempo do meu desfrute. Tem gente querendo descansar, viajar, gastar dinheiro, não é pecado. Vai viajar, tem dinheiro, toma! Mas não deixe de fazer e viver a vida que Deus te deu. Valorize. Sabe por quê? Que infelizmente muita gente partiu? Porque infelizmente muita gente não valorizou a própria vida. Viu o mal sobre a terra e desprezou o mal. Não olhou para a vida. Aí vem uma pessoa na televisão, no YouTube: esse vírus é besteira, esse vírus não sei o que. A pessoa: é isso mesmo. Ei, quem vive a própria vida fica ligado e fala: opa, eu vou cuidar da minha vida e da minha família. Quem se cuidar, Deus vai honrar. Então, em nome de Jesus, a partir de agora, vocês vão receber na terça-feira esse material. Deus vai liberar a vida de pessoas aqui para prosperar, para crescer, para focar na própria vida, serem radicais com vocês mesmos. E Deus vai realizar grandes coisas na vida de vocês em nome de Jesus. Quem entendeu, diga amém. Feche seus olhos, eu quero orar pela sua vida. E eu quero pedir para que você não esqueça de falar que nós iniciaremos dia 30, terá um aulão de batismo. Pode chamar quem você quiser, só para a pessoa assistir. Ela não é obrigada a se batizar. Se ela entender, ela pode tomar a decisão, caso ela deseje. Não será obrigada. Mas convide pessoas, seja usado por Deus. Start, dê. Tudo que você tem visto e ouvido neste lugar, dê para as pessoas. Quero orar por você. Senhor, nós te agradecemos uma vez mais pela tua palavra, Senhor. Eu sei que tem pessoas que estão com a vida presa. Faz, nada anda. Dá 5 passos para trás e 20 para frente e 20 para trás. Lutam com a força do próprio braço, Senhor. Mas as coisas não fluem. Porque infelizmente, até hoje, essa pessoa estava deixando de exercer as leis que o Senhor deixou no universo. Mas nesta noite, pelo poder da tua palavra, elas entenderam que elas precisam tomar atitudes. Elas precisam cuidar das palavras que elas declaram dentro de casa, sobre a vida de pessoas, sobre a vida dela mesma. Ela precisa entender que ela tem que ser sim radical com aquilo que é a vida dela, não com os outros. Ela tem que entender que a humilhação que ela passou, estar todo mundo espiritual, a possibilidade dela ser honrada 2 vezes mais ao seu tempo. Ela também aprendeu nesta noite que a oração muitas vezes não vai mudar se ela não clamar, se ela não interceder, se ela não suplicar a Deus. E eu sei que elas entenderam nesta noite que há uma lei que determina que são os teus frutos que vão fazer você prosperar. E que fruto elas estão dando? Talvez o fruto seja na rede social, talvez o fruto seja maratonar uma série, talvez o fruto seja trabalhar demais, talvez o fruto seja gerar um filho, mas não é desses frutos que o Senhor está falando, porque tudo isso que eu falei é natural do ser humano. Fruto é com aquilo que ela faz no teu reino, na tua obra, na vida de outro ser humano, aquele relacionamento contigo, que tipo de relacionamento essa pessoa tem. E por fim, Deus, que elas tenham entendido que elas doando ao Senhor e não julgando ninguém, elas serão abençoadas pelo Senhor. Que a partir de hoje, cada filho e filha tua que estão aqui, os teus filhos reunidos aqui na live, possam destravar a vida deles, para que eles possam frutificar e que eles possam transbordar na vida de outros. E quando chegar o tempo certo, eles vão desfrutar de tudo aquilo que o Senhor quer. O Senhor não quer eles sofrendo. E até o final do ano, se eles aplicarem, eles vão crescer a 100 por 1. E o Senhor vai realizar coisas na vida deles que estavam travadas há muitos anos. Aqueles que entenderam esta palavra, eu declaro que assim será, no nome de Jesus. E quem recebe, diga amém. Que o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus e a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os teus sonhos, sobre os teus projetos, sobre cada decisão que você tem tomado neste lugar, mediante a palavra de Deus. Que estas bênçãos poderosas sejam sobre o ministério de ensino, palavra viva, e sobre todo Israel, verdadeiro de Deus, espalhado sobre toda a face da terra. E que estas bênçãos te acompanhem, não somente no dia de hoje, mas para todo sempre. E quem recebe, diga